Olá, pessoal! A nossa aula de hoje, do dia 22 de abril de 2020, se refere aí à continuidade da nossa aula de ontem, né, contextualizada. Por quê? Porque ela fala também sobre o reaproveitamento de água, tá? Só que hoje o assunto são as águas cinzas, certo? O que seriam as águas cinzas? São águas residuárias domésticas, tá? Então, é um efluente doméstico, apenas doméstico, tá, pessoal? Proveniente aí da parte de saneamento, de uma forma mais expressiva, das residências, né? Então, em qualquer modalidade, edifícios, condomínios, e que possuem essas instalações hidráulicas. Nós vamos ver mais à frente um pouquinho essas instalações. Então, são águas provenientes aí do uso de lavatórios, chuveiros, banheiras, máquina de lavar roupa e louça também, e tanque. Então, esse percentual desse uso dessas águas gira em torno aí de 80% do esgoto da nossa residência, tá? Por isso, aquela conta de água que a gente paga mensal, ela tem 80% em relação ao esgotamento sanitário. Então, aqui é equivalente ao quantitativo de uso, tá? Coloquei no cantinho aí a resolução número 54, de 2005, que é do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? No artigo 2, ele fala sobre essas águas cinzas, orientações e habilitando essa caracterização de uso. Então, como a gente vê nesse desenho aqui, veja que a água, ela vem aí de máquina de lavar, como a gente falou, né, de chuveiro, de pia, de banheiro, de banheira. Ela não vem de água da pia, tá? Que geralmente a literatura, os autores, os especialistas não consideram a água de pia como águas cinzas, nem a água do vaso sanitário, tá bom? Por quê? Porque a água de pia, ela tem um quantitativo muito expressivo de sabões, detergentes, e é mais difícil de tratar. Inclusive, é uma das coisas mais caras de se tratar nas ETs convencionais. Por isso que a gente não pode jogar óleo na pia, né? Como a gente aí, às vezes, pode ser que alguém, né, a nossa cultura aí tem esse certo costume, restos de alimentos, porque o reaproveitamento fica inviável, tá? E vaso sanitário, né, porque tem uma contaminação bem expressiva aí dos micro-organismos termotolerantes e tal, tá bom? E estamos citando aí no cantinho a mesma norma de ontem, tá? Que é a norma de reaproveitamento de águas aí direciona e caracteriza os efluentes, tá? Então, pessoal, nós estamos vendo aí nessa nossa tabela um percentual de esgoto bruto correlacionado aí com o percentual de águas cinzas, tá? Um estudo aí feito nos Estados Unidos, mas é só para a gente ter uma ideia do cenário. Então, veja aí que bacia sanitária nem tem um aproveitamento de água cinza, né? Que é o vaso sanitário, nem mostra o dado. Por quê? Porque não é para ser aproveitado, tá? Então, ele gera aí uma cerca de economia de 22 a 60% no consumo de água potável. Então, é bem interessante realmente utilizar aí as águas cinzas, tá bom? E reduzir, né, claro, o consumo de água potável, já que não tem tanta necessidade nos usos que a gente vai ver aqui à frente, os tipos de uso, de ter o grau de potabilidade, tá? Vejamos aí algumas vantagens, do ponto de vista aí de edificações, né? Economia de água potável, como a gente está falando, de energia elétrica também, menor produção do esgoto sanitário nessa escala das edificações, certo? Otimização aí de infraestrutura, de abastecimento de água de rede e a redução, né, na demanda aí do tratamento das estações de tratamento de água e esgoto,
tá? Então, assim, é uma economia muito interessante e do ponto de vista de recursos hídricos, né, a conservação aí mesmo das bacias hidrográficas, da vazão dos recursos hídricos. Por quê? Porque vai reduzir a captação de água, vai reduzir o lançamento desse efluente, né, tanto nos corpos hídricos quanto a céu aberto, que é clandestino, mas ocorre bastante, a gente sabe disso. E também nas valas sépticas, né, em municípios que não têm estações de tratamento de água e esgoto. E também reduz a carga aí na vazão da drenagem urbana, tá? Então, professora, você só fala de vantagens. É porque tem muitas vantagens, né? As desvantagens são realmente, não seriam nem desvantagens, seria uma questão de investimento e reestruturação aí, estrutural desses tipos de construções, tá? Então, a área aí bem promissora e que já é atual e já está sendo empregada aí na área da engenharia. Então, vamos ver aí um exemplo de aplicabilidade. Veja aí as águas de banheira, como eu falei, de máquina de lavar, sendo utilizadas aí em jardins, né? Para regar plantas e pode ser também para fins de irrigação. Então, são fins não potáveis. Não quer dizer que não são fins sanitários, né? Mas que não precisa ter o padrão de potabilidade, que é aquela portaria que eu já falei 1000 vezes, que é a portaria 2914 do Ministério da Saúde, tá? De 2011. Gente, olha só esse outro exemplo aqui, uma outra opção, tá? Que é o quê? Utilizar no próprio banheiro a água cinzas. Então, que sai do chuveiro, do lavatório, para o vaso sanitário. Então, você desvia a água do ralo, né, do box, para um reservatório. Tem que ter os filtros para ter um certo tratamento e depois poder utilizar nos vasos sanitários, porque também o vaso precisa ter também um certo grau de saneamento, tá? E também aí são fins não potáveis. Vejam aqui que já existem no Brasil, em hotéis, aeroportos, estações de tratamento para o reuso de águas cinzas, né? A gente chama de ETAC. Então, é uma ETA com águas cinzas, né? Então, precisa ter, no mínimo, esses parâmetros de tratamento físico-químico, que é a floculação, a decantação, que faz a sedimentação para filtrar, e logo após os filtros, tá? Aqui a gente já está vendo numa realidade mais estrutural em edifícios, em residências, condomínios e tal. Que as tubulações, vocês podem ver aí, são separadas, tá? Então, precisa ter o projeto estrutural hidráulico, o hidrossanitário, né? Claro, depende da forma como é a necessidade do projeto vai fazer. Não sei porque está aparecendo esses negócios aqui nesse computador. Enfim, então, gente, logo abaixo, a gente vê lá embaixo que tem uma estaçãozinha de tratamento, né? Que fica o reservatório aí para condicionar essa água e depois o bombeamento, né? Que precisa retornar para ser utilizado de forma interna na edificação. Então, é feita aí a redistribuição da água já tratada. Vejamos aqui um outro exemplo mais específico. Vocês estão vendo que tem 2 reservatórios, né? Então, um que é a água que vem aí da rede comum e a água de reuso, que ela vai ser redistribuída no sistema, tá bom? E mostrando aí, depois vocês podem ver com mais calma, mostrando aí a questão das estimativas de economia. Esse aqui é um estudo da USP, tá? Que eu passei aqui para vocês. Então, gente, para se condicionar aí esse projeto ser real, ser viável,
Precisa fazer o dimensionamento, né, com todo o projeto, então tem que ter cuidado com o acondicionamento dessas descargas sanitárias, que podem ser armazenadas sem tratamento até 48 horas, tá? Porque senão começa a dar, né, a proliferação de micro-organismos e os maus odores. É aqueles gás sulfídrico, igual a gente deixa a roupa de molho muito tempo e fica assim, fedorenta. É desse jeito, que é o gás sulfídrico, né, que produz o enxofre. Então, e outros gases também que dão esse mau cheiro, né, um mau odor, tá? Temos que ter esses reservatórios, né, com ladrão para o excesso de água, para fazer esse controlezinho aí, tá bom? E seja redirecionado. Então, essa questão das tubulações é, assim, imprescindível. Quem quiser depois se especializar nessa área, a busca de profissionais, né, para essa demanda, que não está tendo profissionais especializados, os edifícios, as construções mais novas aí, estão procurando e não conseguem, muitas vezes, ter profissionais com essa expertise, tá? Então, como eu falei também, desviar, né, a água do ralo do box para um reservatório, onde vai acontecer aí o tratamento para ser reutilizada no próprio vaso sanitário, naquele modelo que eu mostrei, que é um modelo interno dentro do banheiro, tá bom? E após a filtragem, né, a água pode ser acrescentada o cloro orgânico, que é aquele mesmo que utiliza em piscinas. Então, para garantir a desinfecção e poder usar no vaso sanitário, porque às vezes a gente acha que, não, que o vaso sanitário não precisa, né, porque a gente vai fazer necessidades fisiológicas excretas, mas precisa de ter um certo grau de saneamento, tá? Essa outra NBR aí também é bem importante, porque ela se refere aos tanques sépticos. Pode ser tanto para fossa quanto para esse tipo de sistema, vários sistemas aí. Porque a parte séptica, né? Igual a gente fala, antisséptico, então é para reduzir aí o grau de protozoários, de eumintos e todos esses micro-organismos presentes nesse tipo de efluente. Então, gente, a CETESB, né, mostra aí pra gente os tipos de reutilização, que podem ser um reuso direto e o indireto. Então, o direto ele pode ser usado, né, na agricultura, naturalmente na recarga de aquíferos. Quando a gente utiliza em máquinas de lavar e chuveiro, como eu estou falando, então pode ser levado diretamente, assim, de forma natural, para o solo e acontece lá a infiltração, percolação e importante para o ciclo hidrológico, aí, porque faz a recarga das águas subterrâneas. A agricultura, que não precisa de um grau tão expressivo, né? Claro que tem as legislações nos CONAMAs, mas não é grau de potabilidade, tá? E o uso indireto, que é esse que a gente está falando, que recircula na própria casa, sendo potável e não potável. O potável, né, eu nem caracterizei muito, mas o potável precisa de graus mais específicos de tratabilidade para atender a legislação e ser saudável para a nossa ingestão. E, do ponto de vista industrial, tem com maior e menor exigência de qualidade da água. Com maior são aquelas indústrias alimentícias, as indústrias de bebida e as indústrias farmacêuticas, né, do ponto de vista aí tanto de produção de medicamento quanto para hospitais. Então, aquelas água injetável, né, água destilada, são águas mais que potáveis, então elas têm um tratamento específico. Tá bom? Por quê? Porque essa composição, embora seja simples, né, das águas cinzas, porque como ela não tem de pia nem de banheiro, então a gente pode falar que é uma composição simples. Ela tem presença de matéria orgânica, sulfatos, fósforo, nitrogênio. Então, essa turbidez, ela tem que ser tratada e essa matéria orgânica, né, estabilizada, tá? Para que não tenha um grau alto de contaminação.
Vejam esse certificado aí, que esse hotel no Rio de Janeiro tem. Ele já tem já tem um tempinho, já desde os anos 90, ele já tem essa tecnologia de aproveitamento de águas cinzas nesse hotel, tá? Então, só pra gente ver que já está presente no Brasil aí, embora em outros lugares já tenha um certo tempinho. No Japão, por exemplo, as indústrias só usam águas cinzas. Eles não usam água potável de forma nenhuma, até porque eles nem têm tanta disponibilidade, né? Então, aquela relação que a gente falou aí sobre a disponibilidade e a potencialidade dos recursos naturais e hídricos, tá? Então, deixei um exemplozinho. Vocês podem ver na internet também outros locais que já tem. E o mercado da engenharia em expansão, nesse ponto de vista aí da reutilização das águas cinzas. Tô deixando aqui também os tipos de reutilização da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária, que classifica aí os tipos de reuso, como a gente está falando, o potável direto, né? O potável indireto, tá? E o não potável, que é esses fins todos que a gente pode ter com menos grau de exigência, tá bom? Aí o slide ficou um pouquinho carregado, mas é bom vocês lerem com calma, porque é uma característica bem importante, né, que define como que a gente vai alocar a reutilização das águas cinzas, tá? E tô deixando aqui para vocês vários links de vários vídeos que foram pedidos aí, alguns vídeos, para visualizar melhor e entender melhor o aproveitamento, o reaproveitamento e o reuso, tá? Dessas águas aí. Então, tô deixando aí vários links que eu já vi, que eu gostei, mas claro que vocês têm toda a liberdade de procurar, né, outros vídeos aí no YouTube. Não tem tantos vídeos institucionais, tem mais de empresas e de algumas pessoas que querem apresentar um caso de sucesso, né, que é um case de sucesso de aproveitamento de águas cinzas. Aí acho que tem só uns 2 institucionais, porque é bem difícil e, querendo ou não, é uma área bem nova também na nossa área de engenharia, tá, pessoal? Até mais tarde no fórum.